pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui, dessa vez com o cabelo mais arrumadinho, né? Depois que eu vi a gravação que o cabelo tava parecendo um urubu seco. Bom, hoje a gente vai dar continuidade à nossa calculadora que nós começamos da outra vez, certo? Nós temos aqui já desenvolvido aqui, como vocês podem ver, todo o nosso layout, né? Tá aqui já bem estruturado. Nós brincamos um pouquinho com o CSS também. Nós temos o nosso CSS aqui já bem organizadinho. Percebi também que a visualização ficou um pouquinho ruim, então eu deixei lado a lado aqui para a gente poder trabalhar com mais tranquilidade, certo? Vocês conseguirem ver de fato o código que eu estou escrevendo aqui na tela para vocês conseguirem acompanhar, beleza? Bom, nós já temos os botões aqui, nós já temos a nossa tela, nosso result. O que nós precisamos agora é escrever nosso código que vai operar, né? Vai realizar esses cálculos para a gente e vai de fato fazer a calculadora funcionar, beleza? Então, primeiramente, o que eu preciso fazer aqui é começar o meu código JavaScript. Então eu vou criar o meu arquivo aqui. Mais uma vez, eu vou escrever aqui um arquivo do tipo javascript.js, no caso, se você nunca mexeu. Eu vou referenciar ele aqui, então eu vou chamar script source, vou chamar o meu script.js, o type, o tipo desse script é text/javascript, certo? Ok, vou fechar ele aqui. Opa. Dificuldade, pronto, certo? Aqui também eu acabei de ver que tá errado aqui, já arrumei, tá? Tem um detalhezinho também que eu estava revisando, que a gente escreveu de uma forma errada aqui, né? Então aqui deveria ser o 6, 4, 5, 6, deixa eu só ver se está certo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, não, tá certo aqui, 4. Opa, cadê? 4, e aqui é o 6. 6, deixa eu ver. Deixa eu ver na calculadora de verdade aqui como é que tá. Isso, tá certo. Beleza. Nós temos aqui agora arrumados os botões. E eu tenho aqui meu script JavaScript. Mais uma vez, nós só estamos separando por arquivos para que você consiga ter uma boa leitura do que você está fazendo, o teu código fique organizado e, né, consiga ser bem legível, né? Então, se você mistura muito código JavaScript, CSS, não é errado, mas em alguns casos, se você tiver uma extensão muito grande e muita informação dentro do escopo do teu código, fica um pouco difícil de você ter uma leitura legal. Então, a única diferença que nós vamos fazer aqui é que o nosso JavaScript, eu vou jogar ele aqui depois do body. Se você viu lá na nossa aula falando sobre o head, que é aqui que a gente faz o processamento para que o teu body seja como é que fala? Interpretado pelo navegador, você faz a referência de tagueamento, você faz a referência de estilo de CSS, de JavaScript, enfim, você consegue fazer muita coisa lá dentro. Porém, como você está referenciando um arquivo JavaScript, e esse JavaScript ele não está em tempo de sequência de renderização aqui, ele está chamando o JavaScript, mas em contrapartida o DOM, né, que é propriamente a renderização geral do navegador, vocês vão ver mais para frente sobre isso, já foi montado. Então, quando eu estou referenciando aqui, o DOM aqui ainda não foi montado, perdão. E aqui eu garanto que depois que toda a renderização estiver pronta, eu vou conseguir localizar esses itens aqui, eu consigo manipular ele depois que o DOM já está montado, já está renderizado e exibido na tua tela, tá? Então, para que eu possa manipular o DOM, ou seja, quando eu clicar nesse botão aqui, manipular o valor de resultado e o HTML ser mostrado, eu preciso que o meu script seja
operado depois que o DOM foi montado, certo? Beleza. Bom, aqui no meu JavaScript, eu vou escrever algumas variáveis, certo? Eu vou chamar aqui, vou separar por operadores. Lembrando que isso daqui é uma calculadora simples de você fazer uma operação de adição, subtração, divisão, multiplicação, mas ela realmente um exercício, tá? Ela não vai fazer nada elaborado, algo muito substancial que exatamente algumas calculadoras fazem de você ir operando várias contas ao mesmo tempo. É uma operação simples só para nível de exercício, tá ok? Então eu vou chamar aqui de operador 1, que vai ser o meu operador 1. Ele vai iniciar como vazio, né, como uma string vazia. Eu vou chamar de operador 2, e ele vai iniciar também com uma string vazia. Eu vou chamar uma variável também de operação type no caso. Qual que é o tipo de operação que eu estou fazendo, se é multiplicação, se é divisão. Eu vou ter que armazenar isso em um lugar, e eu vou deixar ele nulo porque a princípio não vai ter nenhum tipo de ação. Bom, vou colocar aqui, operação type, beleza. E eu vou criar minhas funções. Então, a primeira de tudo, eu vou chamar a minha clear result, por exemplo. E aqui eu vou chamar mais uma função chamada backspace action, que é para poder apagar os números que eu for escrever, certo? Eu vou também ter uma função aqui chamada calc math, que é o cálculo matemático, certo? E eu vou ter um aqui chamado percent action, porque eu estou imaginando aqui responsabilidades e funções separadas, tá? Então, cada função dessa vai fazer uma ação específica, né? Pelo nome fala uma funcionalidade específica, para a gente não misturar as coisas, tá? O que eu preciso fazer aqui, a princípio, é localizar os meus elementos, certo? Então aqui eu tenho controllers, eu tenho numbers e eu tenho os operadores, certo? Então o que eu preciso fazer aqui é button, eu posso manipular ele? Não lembro. Vou colocar uma variável que é mais precisa. Buttons, qual que é o nome mesmo que eu coloquei? Buttons numbers, isso. Bom, tá bem calor, tô suando. Buttons numbers. Ou para ficar mais simples, vou colocar BT, que é a abreviação de button. BT numbers igual a document.get element by class name. Get element by class name. Cara, tem muita gente que se confunde aqui, tá? Como a gente tem muito framework no mercado hoje, a gente estuda muito React, Vue, muitas bibliotecas, né? Que facilitam a escrita de HTML. Muita gente acaba não mexendo muito com o Vanilla, né? Que é o próprio JavaScript mais como é que fala? Mais característico de você manipular um documento, manipular elementos diretamente pelo seu próprio, pelas funções mais, eu não vou chamar de nativas, mais tradicionais, vamos dizer assim, tá? Então, eu vou dizer que esse button numbers, ele vai ter uma lista que vai pegar tudo. O que eu estou dizendo? No meu documento, dentro do documento da minha página, eu vou procurar todos os elementos que tem a classe buttons numbers. O que é esse buttons numbers, David? Nada mais é que esse carinha aqui. Lembra que no style a gente referenciou
o buttons numbers aqui, buttons numbers aqui, no JavaScript a gente também consegue referenciar e localizar e manipular esses elementos pelo JavaScript, né? Então eu estou dizendo aqui para ele que todos os class names que tem esse cara aqui, a partir de agora, está armazenado aqui dentro, certo? Então, como eu tenho mais de um, pode ter mais de uma ocorrência, ele vai me retornar provavelmente uma lista aqui, tá? Beleza. Então, o meu buttons numbers, eu vou chamar aqui também dos btns operadores, que nada mais é que esses carinhas aqui, certo? Ok. Ok, coloquei aqui, tá ótimo. Perfeito. Esses são os meus operadores, beleza? Tem mais alguma outra coisa aqui que eu preciso referenciar? Não. Ah, tá, o result. Tá, o result, isso mesmo. O result, por ser um item só, eu vou colocar um ID dele, que é bem parecido com a class, né? Mas o intuito dele é que eu consiga ter um identificador único, mas nem sempre a gente utiliza dessa forma. O class resolveria da mesma forma. Só para a gente ter uma diversidade das ações aqui de recursos, eu vou colocar aqui também para a gente usar o ID, tá? Result box, vamos chamar assim, tá? E aqui, quando eu vou pegar, eu estou pegando pelo class aqui, no caso aqui. Vou colocar result box. Aqui pelo class name, né? Nesse caso aqui, eu vou pegar pelo getElement by ID. Nesse cidadão aqui, ele me retorna o primeiro resultado que ele encontrar, tá? Ele não vai me retornar uma lista, ele vai me retornar um elemento. Então, deixa eu colocar aqui result box. Então, se eu tiver um result box aqui e outro result box aqui, ele vai retornar sempre a primeira ocorrência. Bom, se eu não me engano é isso, tá? Vou fazer o teste aqui depois para ter certeza. Bom, result box, btn numbers, tá, beleza, ótimo. Agora eu vou adicionar listeners de ação dentro desses botões. O que são listeners? São ouvintes, né? Pela própria palavra diz, eles são listeners que vão ouvir ações ou eventos que nós intercorrer dentro daquele elemento. Posso ouvir a cada evento de clique, eu posso ouvir a cada evento de digitação, eu posso ouvir elementos de selecionar, enfim, eu posso ouvir de várias ações dentro desses elementos, tá? Desses eventos que a gente tem dentro do nosso arquivo HTML, da nossa calculadora, vamos dizer assim, tá? Eu consigo escutar esses eventos baseado nas ações que o usuário faz, né? Por exemplo, clicar, selecionar, marcar, desmarcar, digitar. Então eu tenho como escutar esses eventos e interceptar essas ações, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês aqui. Bom, então eu vou abrir aqui um for, que é para você poder varrer essa lista, certo? Como ele vai ser mais de um item, eu vou pegar aqui e colocar i igual a 0 para inicializar o meu contador, né? Eu vou contar. Se você ainda não visualizou você não está familiarizado com esse termo, com tudo isso que eu estou escrevendo e você quer entender um pouquinho melhor, eu recomendo que você visite as nossas aulas mais iniciais, né, para você poder trabalhar com JavaScript, CSS, um pouquinho mais conceitual, vamos dizer assim, mais teórico, para você entender exatamente o que cada termo faz, né, e o que cada termo representa, tá bom? Mas você pode fazer junto comigo aqui, não tem problema nenhum. Tá? Então, se o meu contador for menor
que btnumbers.length, né, que é o tamanho. Ponto .length é o tamanho da minha lista, tá? Se o meu contador for menor que o tamanho da minha lista, e o ponto .length é o tamanho da minha lista, tá? É o tamanho que ele representa. Então, se eu tenho 4 itens na minha lista, esse ponto .length representa o número 4. Então, se o tamanho dele for menor que o meu contador, eu vou pedir para acrescentar mais. E aí ele fica nesse famoso loop, né? Ele vai fazendo, até que ele chegue no tamanho da minha lista, certo? Então, só repetindo, se você quiser entender um pouquinho melhor, volta algumas aulas anteriores de JavaScript que você vai entender um pouquinho melhor. Enquanto a minha lista estiver rodando, eu vou colocar uma const aqui chamado btn, né, só para a gente saber que esse carinha aqui é o corrente, que ele está só no tempo do meu loop, e eu vou chamar o index, né, mais uma vez, se você ainda não conhece esse termo para a gente trabalhar com esse tipo de dado, né, que é um array, volte uma casinha anterior. Então aqui o meu btn, eu vou selecionar para poder adicionar um listener. E esse listener, ele vai receber o quê? Um evento. Qual é o tipo de evento que eu quero? Quero escutar o quê? Quando ele clicar. Então é o evento de clique. E quando eu clicar, ele vai escutar, ele vai fazer alguma coisa. Que tipo de ação que ele vai fazer? Eu que determino o que ele tem que fazer. Então eu digo que quando clicar, ele vai executar essa função aqui que eu estou colocando. Handler click. Esse handler click vai receber um evento, certo? Que é justamente o que nós estávamos falando. Então aqui eu estou adicionando um evento click, e esse evento de clique vai receber essa função aqui, certo? Ótimo, combinamos. Beleza. Ainda continuando, só para a gente saber se está funcionando do jeito que a gente quer, eu vou colocar aqui, clicou. Tá? O que esse alert faz? Ele tem uma função de criar um pop-up, um alerta na nossa tela. Tá bom? Então, só para saber se os meus botões, que são esses números, né, que é o do vírgula até 7, ele tem que escutar esse clique aqui. Vamos ver se acontece isso. Ó, funcionou. Então, quando eu clico, agora ele já tem uma ação. Diferente dos operadores. Não tem ação porque eu não acrescentei. David, o que é que está acontecendo aqui? Para que esse for? O que é esse event listener? Dá uma recapitulada para mim que eu não entendi. Tá ok. Esse for aqui é um laço, ou seja, é um laço que ele vai e volta, até você dizer para ele até quando ele tem que ir e voltar, certo? É um loop, vamos dizer assim. O que a gente precisa primeiro entender é que esse carinha aqui, ele está retornando todos os meus botões que tem essa classe buttons namers, todos esses elementos, tá? Esse é o princípio de tudo. Eu estou pegando todos os elementos que tem essa classe, ou seja, todos esses caras aqui, esses 9, 10, 11, esses 11 botões. Então esses 11 botões eu coloquei ele dentro dessa lista aqui. E eu estou varrendo essa lista, ou seja, para cada index, para cada index desse carinha aqui, eu estou acrescentando um numerador, né, um contador. Então aqui dentro eu estou pegando essa lista para adicionar o 1, o 0, né, que é o index, array a gente começa sempre do 0, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Poxa, 11, 10, não entendi, te explico. Então, o array, né, que é uma lista, a gente sempre trabalha com o index começando de 0. Então eu venho aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós estamos passando esse array 10 vezes, mas a gente está pegando o indexador de cada um desse contador, beleza? O que eu estou fazendo? Para cada elemento desse aqui, eu estou adicionando esse listener que recebe um evento para que eu escute esse evento. Então, o evento que eu estou dizendo para ele, olha, escute esse evento, é o clique.
quando ele clicar, toda vez que ele clicar, eu estou passando uma função como parâmetro, tá? Então, toda vez que ele clicar, ele está chamando esse handler click. Esse handler click aqui poderia se chamar passarela, tá? Tanto faz. O nome da função é independente. Ou eu poderia simplesmente passar uma função anônima aqui, né? Ó, simplesmente passar aqui uma função anônima. E aí ele receberia esse evento aqui. Enfim, eu poderia fazer inúmeras outras opções. Mas, no caso, eu estou passando handler click, que é a função que eu dei o nome. Poderia ser pastel, poderia ser qualquer coisa. Coloquei o nome de handler click. Tá? Então, quando ele clicar, ele vai executar essa função que recebe um evento. Então, vamos ver o que acontece. Console.log, né, para a gente poder visualizar o log da nossa aplicação, registrar um log dentro da nossa aplicação. E eu vou colocar aqui elemento, vírgula, só para separar, e eu vou pegar esse evento. Ok, quando ele clicar aqui, ele vai ter que abrir esse alerta que a gente chamou, e ele também tem que registrar no log. Como que eu vejo o log? Aqui, ó, inspecionar elemento, e aqui em console, beleza? Então, quando eu clicar no número, ok, já registrou para mim aqui qual que é o evento que aconteceu, tá? E qual que é o elemento que está trabalhando, David? Simples. Eu troco aqui para ver qual que é o elemento que eu estou clicando, atualizei, 9, ok, olha o elemento aqui, ó. Tá vendo? Então, a gente consegue manipular os elementos e os eventos do contexto do DOM, né? Que é o que está sendo renderizado no navegador. Tá? Então a gente consegue manipular essas informações com facilidade com JavaScript. Bom, a gente já registrou esse carinha aqui, então o que eu preciso fazer aqui quando o btn numbers, né, fazer esse evento de clique? O que eu preciso fazer é bom, e o que eu preciso fazer quando ele clicar? O que eu preciso fazer é basicamente tratar o número que está sendo clicado, certo? Então eu vou pegar o valor do evento que eu estou pegando, do botão que eu estou clicando, certo? E eu vou chamar de value e vou pegar event.target.value. Por que value? Porque a gente vai trabalhar com carinha a mais aqui no nosso JavaScript. Todos os números aqui, como é um botão, ele tem que ter um valor. Vamos colocar aqui o que é 7 é 7. Então deixa eu só replicar aqui. Eu vou colocar aqui um parâmetro a mais. Pronto. Esse cara aqui vai ser vírgula. Esse cara aqui vai ser 0. Esse cara vai ser 1. Esse cara vai ser 2. Esse cara vai ser 3. Esse cara vai ser 6. Opa, 6. Esse cara vai ser 5. 4. 9. 8, 7. Ok. Então cada um tem seu valor já. Então quando eu pego aqui event, certo? O target é o meu alvo. Qual que é o alvo que eu quero? O value, que é esse cara aqui. Eu poderia ter outros targets aqui, por exemplo, ID, poderia ter outros alvos aqui que eu queria pegar, mas o que eu quero aqui é o value, certo? Peguei, coloquei dentro de uma constante aqui chamada value, e eu vou fazer uma verificação. Como é uma operação simples, eu preciso só verificar aqui se o operação type está igual a nulo, ou seja, se eu ainda não cliquei nele, com certeza não, porque ele está iniciando nulo, certo? Nulo. Por que eu estou verificando se está nulo? Porque se eu cliquei, por exemplo, ó, cliquei em 30 vezes, quando eu clicar em vezes, ele tem que abrir, né? Eu cliquei em 30, ele vai registrar o 30 aqui para mim dentro do result. Se eu clicar em vezes, em menos, em mais e tal, ele tem que limpar para eu poder digitar o próximo operador, né? Que a gente tem o operador 1, o operador 2 e a operação de fato, tá? Os denominadores, no caso, né? Então eu venho aqui. Isso, se a operação está nula, eu venho aqui, eu pego o operador 1,
e eu vou mais igual, ou seja, eu estou pegando o valor que eu já tenho e concatenando com um novo, tá? E eu vou pegar aqui value. Ótimo. Depois eu pego resultbox.inner.html para poder registrar como uma string, né? Então eu gosto de trabalhar assim quando eu estou trabalhando com string, operador one. Então tá. Essa maneira aqui você vai ver eu bastante mexendo com ela porque é uma forma, né? Isso aqui não é uma aspas, eu não sei o nome desse cara aqui. Depois eu vou pesquisar e coloco para vocês aqui na edição. Mas eu não lembro o nome dele, mas não é uma aspas comum, tá? Ele tá dizendo que eu posso misturar string e variáveis junto no mesmo contexto e no final ele vai me extrair uma string. No final ele me sai, o retorno dele é uma string, tá bom? Então o que eu estou dizendo eu vou pegar o valor que eu estou digitando, concatenar. Por que concatenar? Porque toda vez que eu clico ele tem que ir juntando a string, né? Vou te dar um exemplo aqui, bem rápido. Ó. 30, 01, tal, ele não pode ir sumindo, né? Deu o resultado que a gente queria. Mas se eu só fizesse isso, repare, se eu só colocasse mais, ó, ele ia substituindo. Porque ele não está juntando as ações que eu fiz anterior, ele só está colocando uma nova. Então, para ele não colocar a nova e substituir o que tinha, eu coloco mais aqui, mais igual, ele está concatenando o valor que ela já tem com o valor novo, certo? Então, vem aqui, 9 mais 9, claro, esses aqui não tem ação ainda, mas aqui ele já está juntando, certo? Ó, pronto. Ótimo, perfeito. Então, esse aqui a gente já fez, que é para os números, e agora a gente vai fazer para os operadores. Mesma coisa, não muda nada, tá? A diferença é que os operadores, eu vou pegar, eu vou apagar. A diferença é que não tem isso aqui. Ele vai simplesmente... Bom, quando eu clicar aqui, ele tem que me mostrar um 0, né? Porque acho que é esse o comportamento. Deixa eu ver a calculadora que a gente está se baseando. Quando eu clico na operação, ele limpa. Não, ele mantém. Ele mantém. O inner tem que ficar o operador one. Eu vou deixar 0, depois a gente corrige, porque eu quero só ter certeza. Eu não tenho certeza se ele limpa ou se ele mantém um número. Vamos lá. Quando ele clicar aqui no Event Listeners... aqui é BTN. Só para a gente não misturar, tá? Eu vou colocar aqui BTOP, que são os operadores. Tá bom? Aqui o operador... Eu não tenho mais esse cara aqui, que não vai precisar. E o Event Value dele vai ser... pode ser qualquer coisa, né? Então... Bom, o valor dele pode ser qualquer coisa. Então, primeiramente eu vou criar uma função auxiliar para a gente aqui. Func check calc operação. Func não, estou misturando com Kotlin. Function calc operação. Ok, ótimo. Operação. E aqui eu vou criar um switch. E aí eu vou switch aqui eu vou criar um switch. E aqui ele vai me dar um complete para mim. Não vamos usar o complete não, porque a gente precisa praticar. O switch, ele vai pegar um evento. Qual que é o evento que a gente vai pegar? Eu vou pegar o value, pegar o operador type e vou armazenar esse value que a gente colocou. Ou nem precisa desse value no caso. Ele já pega direto. Ótimo, já está fazendo isso pra gente. Certo?
Ele está só setando para a gente aqui qual é o tipo de operação que a gente vai fazer. Se é adição, subtração, multiplicação, divisão, é isso que ele vai fazer. Então, o que eu preciso aqui, de fato, verificar? Switch, ele vai também varrer o meu operador... Não. Qual que é o nome da operação? Operação type. E eu vou mapear os casos dele. Caso ele seja mais... ele dá um return. Eu vou só fazer isso, né, pra gente ter uma referência e depois a gente ajusta. Se for menos, return 0. E eu vou colocar um default aqui, que é a saída dele. Default return 0. Ok. Beleza. Eu esqueci dos 2 pontos aqui. Tá, mas acho que a gente ainda tem o multiplicação. A gente tem ainda o divisão, né? O divisão, símbolo de divisão aqui no JavaScript é esse carinha, tá? Na operação lógica e operação matemática, ele é esse travessão aqui, tá? Essa barra, no caso. Então, caso seja isso, ele vai estar multiplicando, vai estar dividindo, perdão. Beleza. Então, a gente precisa fazer a mesma coisa aqui dos values aqui nos operadores, porque eu preciso pegar o value dele, né? Então, o value de divisão, qual que a gente mapeou lá? Esse cara aqui, ele tem que receber a barra, né, no caso. Ok, deixa eu colocar tudo aqui, depois eu vou substituindo. Esse aqui não, porque esse aqui é especial, ele vai ter um evento especial. Então, eu vou colocar aqui mais, eu vou colocar aqui menos, eu vou colocar aqui que ele é um vezes e o divisão fica daquele jeito. Ótimo. Ok. Então ele vai sempre retornar 0 para mim, por enquanto, tá? A gente vai fazer como é que diz? A gente vai ter que fazer a conta, né? A gente vai ter que fazer a conta já para isso. Deixa eu voltar aqui. Então, beleza. Agora, eu preciso do meu clear result. O que o clear result vai fazer? Ele vai pegar o meu inner HTML, vai zerar ele. O meu operador type vai ser nulo, porque eu vou zerar ele. O meu operador one vai ser uma string vazia. Meu operador to também vai ser uma string vazia, ou seja, ele retorna tudo do jeito que iniciou, certo? Esse é o meu clear result. E o que esse clear result faz, David? Ele vai de fato limpar, mas como eu chamo? Como é que eu chamo, David? Esse AC aqui, ele vai limpar pra gente. Para esse caso aqui, eu não vou mapear ele aqui para adicionar um listener para ele específico e tal, porque é uma ação isolada que ele vai fazer. Eu não vou precisar replicar essa ação para que outros também façam, tá? Então eu venho aqui, simplesmente digo que no onClick dele, o evento que é o onClick, né, no clique, é a mesma coisa que a gente estivesse fazendo lá no evento. Click, né? Chama lá handler click. Nesse caso aqui, o que eu estou dizendo é on, ou seja, quando num evento de clique, ele vai chamar isso aqui, ó, clear result. Dessa forma aqui que eu chamo a minha função dentro do HTML. Vamos ver se funcionou? Vem aqui, 8888, clica no AC, limpou. Funcionou, beleza? Ótimo. Próximo passo. A gente vem aqui em operação. Eu preciso agora
Agora eu preciso do apagar, né? Não, por apagar vamos deixar para depois. Vamos fazer o cálculo de fato. Então, o que eu preciso fazer aqui no meu cálculo? Eu preciso aqui vir aqui na minha função. O que eu preciso fazer aqui no meu cálculo? Eu preciso vir aqui na minha função de cálculo math, né, cálculo matemático, e eu vou colocar algumas constantes para ele, tá? Aliás, primeiro eu vou limpar, porque ele pode ter algumas características. E eu vou colocar aqui operador one.replace, e aqui eu vou substituir tudo que for vírgula para ponto. Por quê? A gente não faz contas com vírgula aqui, a gente faz conta com ponto. Se eu colocar uma vírgula aqui, ele vai entender que é uma string, e ao invés de fazer o cálculo, ele vai concatenar. Nossa, tá calor. Ele vai concatenar a nossa string. Então eu não quero que ele faça isso, eu quero que ele faça de fato uma operação matemática. Então se por um acaso tiver uma vírgula, eu vou substituir por ponto. Eu faço a mesma coisa para o operador to. Ok, operador to. O que nós vamos fazer agora é fazer alguns controles dentro da nossa função, né? Eu vou criar uma constante aqui chamada value1 para representar o nosso operador one, só que eu preciso tratar ele para que ele possa ser calculado, tá? E para isso eu vou fazer uma checagem. Para fazer essa checagem aqui, é o operador one, ele inclui alguma coisa relacionado a ponto, ou seja, ele tem algum ponto dentro da sua composição, dentro desse texto? Vou fazer uma pergunta, né? Se tiver, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um parse float desse cara aqui, certo? E eu vou pegar o operador one. Caso não tenha, eu vou fazer um parse int e vou passar o operador one, tá? Nesse caso aqui, o que nós estamos fazendo é um cast, basicamente, né? A gente está transformando essa string de fato num valor numérico, seja ele um float, né, com casas decimais, ou um int, que é um valor inteiro. Então eu vou fazer, deixa eu corrigir esse one aqui, e se eu vir aqui no const value to igual operador to ponto includes, tá? Esse include serve para checar se existe algum trecho de string dentro daquela string, se existe um caractere, se existe alguma ocorrência que você está procurando dentro daquele texto, né? Da composição que você está procurando. Então eu vou fazer a mesma coisa, operador to, e eu vou vir aqui, dar um parse int, e eu vou chamar operador to também, tá? A partir daí, a gente já consegue colocar aqui minha variável de result math, e ele vai receber o quê? Ele vai receber a verificação que a gente tem da checagem do nosso cálculo de operação, né? Que ele que vai calcular a operação. Operacão, esqueci de pôr aqui, ótimo. Operacão. Pronto, ótimo. Beleza. Esse cálculo math aqui, ele precisa receber um parâmetro. Não, por enquanto não, acho que não tem necessidade. Vamos lá, cálculo result math. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o inner, como é que é o nome mesmo? Result box.inner HTML, e eu vou colocar o valor que é o do resultado da matemática. Result math. Na teoria tá pronto, né?
porque ele vai fazer essa cálculo, assim, a parte de calcular. Mas a gente só pegou caso a operação tiver, ou seja, a operação type tiver nulo. Se ele não tiver nulo, eu preciso aqui vir aqui e colocar o operador to, que vai receber o mais value, tá? E o result box.inner HTML igual a mesma coisa, operador one. Perfeito, já tá bacana, né? E a gente faz a mesma coisa, perdão, não precisa. Eu tô confundindo com esse cara aqui, deixa eu tirar ele aqui. Pronto. Então eu tenho um evento nos números, quando eu clicar nos números, eu tenho um evento aqui de clique dentro do meu operador. Então se ele for X e tal divisão, se ele for subtração, e agora eu preciso de fato que o igual faça a operação matemática. Como é que eu faço? Eu venho aqui, cadê o botãozinho de igual? Igual é aqui, on click, e eu coloco o cálculo dele aqui. Beleza. Vamos ver se funcionou, se tem algum erro que a gente fez. Então eu vou pegar 10 mais, limpou, né? Que ele está aqui, quando eu clico no operador, que é esse cara aqui, quando ele clica, ele tem que colocar como 0 e tem que setar a operação que eu cliquei. Mais 20. Deu erro. Por que deu erro? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. 30 mais... tá. Deixa eu ver aqui. Operador one, não é operador one, é operador two. Aqui. Coloquei errado. Ok. 30. Tá. Quando eu clicar aqui, ele vai setar 2 e 1. Beleza. Operação type. Ok. O inner igual a 0. Tá certinho. Deixa eu ver por que ele não tá. 30 mais 1. Ele não tá. Ah, tá. Aqui, ó. Ó a pegadinha aqui. Eu coloquei o mais ao contrário. Então, 30 mais 10. Igual a 0, porque ele não calculou nada. Beleza? Então aqui no calc, no math, vamos começar a pegar alguns valores aqui, para a gente ver no nosso console. Console.log, eu vou value 2, value 1 no caso, value 2, ok. Vou ver se ele está fazendo o cast que precisa. Vamos ver, 50 mais 20 igual. Ele só tá pegando de um cara, por quê? Operador. Aqui, ó, tá vendo? Esse é o problema da gente copiar e colar. Talvez acabei copiando errado. Então eu tinha copiado errado aqui, tá, pessoal? Dá uma corrigida aí. 30 mais 10. Aqui, já retornou aqui no nosso console 30 mais 10. Certinho, do jeito que a gente gostaria. Certo? Então, beleza. Agora, aqui ele não está fazendo absolutamente nada. A gente precisa fazer essa operação aqui, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso receber aqui o valor 1, né? O value 1 e o value 2. Né? Poderia ser qualquer nome aqui, tá? Ele não precisa ser o mesmo nome que a gente denominou aqui. Poderia ser qualquer coisa. Aqui já representa outra coisa. Apesar dos valores, né, serem importantes, os nomes não são aqui nesse caso. Então, eu vou passar aqui o valor 1 e o valor value 2. Só para que fique claro, tá? Eu vou trocar aqui, ó, val1, vou colocar val1, não gosto de usar val1,
e val2, só para vocês saberem que o nome não representa muita coisa nesse caso, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui? Se for mais, simplesmente não, val1 mais val2. Se for menos, vou até copiar, se for menos, val1 menos val2. Val1 vezes, aqui nos vezes a operação é esse asterisco, tá bom? E a divisão é a própria divisão e o padrão que vai retornar é 0. São 1, 2, 3, 4 operações, tá? Então vamos ver o que vai acontecer aqui. 30 mais 10 igual, beleza, não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Vamos descobrir. Porque o mais está aqui certinho. O mais está aqui certinho. Por que ele não... Vamos pedir para ele mostrar para a gente qual o log da operação que ele está executando. Vamos aqui, console.log e operação type. Deixa eu ver o que ele está calculando aqui. 50 mais 20. Quando eu der igual, ele vai chamar esse o outro lá, né, o calcmath, e vai chamar o calcoperação. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, o mais está entrando aqui certinho, ó. Tá vendo? Tá chegando aqui. Beleza. Vamos ver o que ele está operando aqui nesse result math. Calc operação mais val1 mais val2. 50 mais 20. Cadê? Tá certo. Vamos verificar aqui se tem alguma coisa a mais que a gente não tá vendo. Tá, beleza. Deixa eu checar aqui qual é o valor que ele tá retornando. Console.log result e result math. Vamos ver o que está acontecendo aqui de fato. 5 mais 2. O result está certo, mas ele tem uma coisa aqui que está substituindo. Deixa eu ver aqui o que é. Beleza, vamos ver. Vamos ver o que deu aqui. Se eu colocar 1, 2 aqui só para ver. Mais. Tem uma coisa que tá. Deixa eu ver aqui. Talvez. Ah, tá aqui, ó. Esse carinha aqui não pode. Vamos ver o que vai acontecer aqui. 3 mais 2 igual a 520. Entrou os dois que a gente não queria aqui. Beleza. Vamos ver o que ele está fazendo aqui. 355 mais 2 igual. Boa. 70. Ah, tem que limpar esse cara aqui. Então, quando ele calcular, a gente chama o clear. Isso. Quando ele calcular, a gente chama o clear e ele vai e joga o result. Vamos ver se vai funcionar. 50 mais 20 igual a 70. E aí eu continuo. 34 mais 2. Eu cliquei mais? Não cliquei. Mais 5. Ué. Por que o clear? Acho que tem um bugzinho aqui. 50 mais 2 igual a 52. Beleza. Clear result. Operador 1, operador 2, result box. Fechou. Começo a descrever. 50 mais... É isso mesmo, eu preciso verificar. Deixa eu ver se eu coloquei aqui no igual. Outro operador.
operadores. Eu preciso tirar operação. A operação. É fácil de verificar isso. Tá, eu preciso verificar aqui. Encontrei o problema, viu, pessoal? Eu preciso verificar aqui, na hora que a gente está adicionando a nossa operação, antes de tudo, eu preciso de fato daquele valor que a gente estava aqui, const operação igual a event.target.value. Ok. E aqui eu vou verificar se a operação for diferente de null e operação diferente de undefined. Tem uma outra hipótese também que ele pode estar vazio. E operação diferente de string vazia. Aí sim a gente faz o que tem que fazer aqui, ó. Tá? Aí sim a gente executa isso. Vamos ver o que vai acontecer. 50 mais. Por que isso, tá? Porque eu verifiquei aqui, ó. O CalcMath, ele está sendo mapeado aqui também. Por quê? Porque a classe dele é Butos Operadores, tá vendo? Tá vendo? A classe dele é Butos Operadores, que são esses caras aqui. Então ele também está incluído aqui, né? Para que a gente tenha certeza que não tem valor nenhum e não é para tratar aqui, a gente põe um if aqui que ele não pode, quando eu clicar nessa ação, ele tem que ignorar esse tipo de ação. Beleza, vamos lá? 50 mais 54 igual 104, ok. Por impar, 43 mais 6 igual 49. 8 mais 1 igual. Ótimo, funcionou. Beleza. Agora vamos somar outro. 43 menos 5 igual 38. Beleza. 90 vezes 2, 180. 7 dividido por 2 igual a 3,5. Ótimo. 10 dividido por 4, 2,5. Aparentemente está certinho, pessoal. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa tratar o backspace e a porcentagem, tá? Eu deixei duas funções separadas aqui. Essa aqui vai ser backspace. A backspace é um pouquinho mais complexa porque a gente tem que ir apagando letra por letra, né? Então eu vou colocar aqui uma variável letters1 igual a... Eu vou pegar o operador one e transformar tudo que for letras dentro dessa string em array, né? E é assim que eu transformo tudo que está lá dentro em array, tá? Em uma lista. Vou fazer a mesma coisa aqui com letters2 igual operadores2 ponto split, e aí eu venho aqui e faço a mesma coisa. Beleza. David, que doideira, pra que é isso aqui, David? Então o que eu vou fazer aqui, cara? Eu vou verificar se operação type ela estiver anula, porque eu preciso saber qual que eu vou apagar, né? Se é o operador 1 ou o operador 2. Lembra que o operador 1 é sempre o que eu estou digitando primeiro, né? É o primeiro denominador. O segundo denominador é o que a gente vai tratar como segundo, né? Como to, beleza? Então 30 mais 10. Quem que é o primeiro? O 30. Quem que é o segundo? O 10. Então é assim que eu estou tratando, tá? Talvez não seja o mundo ideal, mas é o que veio na minha cabeça aqui agora, tá bom? Lembrando que eu estou fazendo meio que de raciocínio na hora mesmo, tá? De improviso aqui. Vamos programar juntos. Então, operação type. E eu também preciso verificar se o letter1, o length dele é maior que 0. Por quê, David? Porque, cara, eu preciso saber se ele digitou alguma coisa aqui dentro, né? Tem alguma coisa que ele colocou
já lá no result lá? Tem, David, tem. Então ele vai tratar aqui. Beleza. O outro caso é a mesma situação ao contrário, né? Só que aqui é diferente de null. E aqui, no caso, a gente está tratando da true. Certo? Ótimo. Ótimo, beleza. Então, o que eu vou fazer aqui, David? Primeiro de tudo, quando eu clico uma vez no backspace, eu preciso remover a última letra que ele digitou, né? O último número que ele digitou. Então, eu venho aqui, pop. Ele já faz o trabalho de remover o último índice da nossa lista. Como é uma lista de números que ele digitou lá no result, ele vai apagar essa última lista, esse último índice da lista. Beleza. E agora, o operador to vai receber isso e também vai passar a varrer esse array, que eu vou falar um for each. Vai passar por um for each aqui. Ele vai receber o letter, né? Vou chamar de L como letter. Função anônima, que é o L. E aí eu chego operador to, e aí eu vou montando novamente, mais igual o L, que são as letras. Para cada leitura desse array aqui, eu vou adicionando um L, que é uma letra, tá? Se esse cara aqui é uma lista de letras, que eu transformei ele numa lista de números, no caso, né? Se é uma lista de números, ele vai varrer número por número e adicionar novamente aqui dentro do nosso operador to. Eu coloquei errado. Operador one, no caso, né? E eu vou fazer a mesma coisa aqui dentro do one, né? Do to, quer dizer. Aqui também está errado, aqui é to. Letter to. Não, aqui é o operador one, ok. E aqui é o operador to. E o letters to, ok. E aqui operador to. E aqui operador one. Ficou mais claro aqui, né? Eu tinha confundido. Então aqui eu pego essa lista de letras, removo a última, limpo lá o operador one, que é o que vai aparecer lá dentro do result, e vou varrendo uma por uma, jogo no operador one. O que está faltando aqui? O result box.inner html igual, né? Chama uma stringzinha aqui, chaves, operador one. Pronto. Aqui é a mesma coisa. Operador, não, como é que é? Result box.inner html igual aqui, isso. Aí eu venho aqui, chamo operador to. Beleza, perfeito. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Então se eu coloco 8888, quando eu clico uma vez ele falhou. Por que falhou? Por que falhou? Ah, claro, desculpa. Eu não chamei aqui. Um clique. Pronto. Agora eu coloquei no evento de clique para ele chamar aquela função. 8888. Aí, funcionou. Estou apagando. Então, 45 mais 99999. Não é 999 que eu quero. Eu quero esse aqui. Já falhou. Deixa eu ver o que falhou aqui. Letters to. Quiseram. O que é letters to? Operador to. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Eu tô tirando da one, né? Era pra ser da two aqui. Pronto. Opa, fechei. Não era pra fechar. Beleza. Então, 70 mais 99999. Vou apagando 1. Era só 9 que eu queria. 79. Funcionou. Tá ótimo. Perfeito. O que tá faltando aqui agora, David? Porcentagem, meu velho. Porcentagem. A porcentagem
a gente colocou ela no método separado, né? Percent action, que é o que vai fazer de fato a operação que a gente quer. E aí, meu velho, o que a gente precisa? Primeiro, eu preciso setar que a operação type é uma operação de divisão, lembra? Para ele poder fazer aquele cálculo lá. Segundo, eu preciso colocar que o operador to automaticamente vai ser um 100. Porque é o número dividido por 100, né? Para a gente calcular a porcentagem e depois a gente faz vezes o número que a gente quer. Pelo menos na minha calculadora aqui é assim que está funcionando, tá bom? Depois disso, eu vou adaptar para o meu cálculo aqui, por exemplo. Não, acho que não precisa. Eu simplesmente vou chamar CalcMath. Por quê? Eu setei aqui que quando eu digitar o primeiro e depois digitar a porcentagem, ele já vai me dar o resultado que eu preciso, que é o decimal, né? Vamos dizer assim. Que eu dividido por 100. Então, 30 por cento de... Não, cadê? Não aconteceu não, hein? Talvez eu preciso fazer uma checagem aqui. Tá, vamos verificar aqui. Talvez se eu receber aqui que esse percent calc igual a false, porque por padrão não é. Beleza. Esse igual, ele poderia ser assim, tá, pessoal? Mas eu estou colocando em false porque por padrão ele já nasce falso. E aqui, deixa eu ver aqui o que ele vai fazer. O operador, o to, no caso, né, que é o que a gente quer, do to é igual a, bom, se ele for o percent calc, ele vai pegar o operador one. Não, é one, isso. Caso contrário, ele vai pegar o resultado da operação aqui. Não, tá ao contrário. Para o resultado, caso contrário, ele vai setar vazio. Acho que é isso. Deixa eu 50%. Ah, tá. Cara, talvez estava até certo. Eu que não vi. Tem que chamar aqui um clique. Talvez estava até certo. Eu que não estava chamando. 30%. Aí, eu tenho uma coisa errada. Deixa eu ver aqui. Cadê? Result Math. Operador to. Operador to. Ah, tá. Aqui tem que ser uma string, né? Porque esse comando .replace ele só serve para string. Então coloquei 100 lá. Beleza. Então 30%. Ah, funcionou. Funcionou. E aí eu continuo, né? De 1000, por exemplo, né? Igual. Ah, falhou. Tá, tem que descobrir por que falhou. Então, 30% de 100 igual, tá falhando. Tá falhando. Ok. Tem que ver por que tá falhando. Se ele tá passando. Ah, tá, porque eu tô passando. Não tô passando nada, né? Ok. Ótimo, vamos ver. 30% de vezes 100. Ah, tem uma coisa errada aqui. 30%, beleza.
dá 0,33 dividido por 100, né? Vezes... Tá, tem uma coisa errada aqui. Aqui dentro. Deixa eu só verificar aqui rapidinho. Não é aqui não, perdão. É aqui. Defined. Eu acho que nesse caso aqui, para limpar, eu preciso colocar esse no HTML igual a 0. Ou então verificar se... Não. Eu acho que teria que ser isso mesmo. Vou colocar 0 aqui para ver. Porque ele tá... Aliás... eu acho que é isso. No caso, o operador one que vai modificar, né? Aqui, é esse cara aqui que ele modifica lá no math. Então, se eu vier aqui, se for percent, é o operador one que sofre alteração, que ele vai reiniciar, né? Beleza. Então, ó. Então eu tô colocando o resultado, ó, 30%. Pronto. Esse cara aqui já virou pro operador one, entendeu? Aí eu coloco vezes 1000. Ai, caramba, também não serviu. Ai. Deixa eu ver aqui o que tá acontecendo. 30% vezes 100. Deu. Acho que só faltava atualizar. Vamos lá. 30% vezes 1000. 300. Bateu aí, ó. Certinho. Então a gente já está pagando, ó, 50% de 48. Ah não, tem um bug ainda. Vamos lá, atualizar. 50% de vezes, né? 48. Acho que eu que não estou fazendo a conta, desculpa. 40% vezes 90. Isso mesmo, tem que fazer a conta certinha, né? Tem que usar a operadora, a calculadora. Mas é isso, pessoal. Aqui, ó, funcionou, deu certinho, tá? A gente já tem a nossa calculadora funcionando. Tá tudo ok a princípio, tudo funcionando perfeitamente. E é isso, pessoal, né? Agora a gente tem a nossa calculadora aqui funcionando. Temos aqui as operações rolando com facilidade, né? Vezes 2. Ele faz todas as operações que a gente precisa. Apago. Até a porcentagem que eu segui o mesmo funcionamento. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Deixa eu só tirar essas telas cheias aqui. Só para vocês terem uma ideia. A operação aqui nessa calculadora também é a mesma, né? Então, porcento ele já calcula vezes 10. Opa, perdão. 10% vezes 700, por exemplo. Dá 70. Eu substituí esse carinha aqui pelo backspace, que eu acho que é um pouco mais funcional pra gente, tá? Pra gente entender um pouquinho como que ele funciona. O processo de você remover caracteres de uma string, acho que ele é um pouquinho maior. E para ser sincero, de verdade, eu nem sei muito bem como que funciona essa parte, né, desse negar valor, nego o valor exibido, enfim, não sei como que é. Espero que vocês tenham gostado, de verdade, tá bom? Não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, acompanhar o conteúdo que nós vamos colocando voltado à tecnologia e à programação para iniciante, para você que está iniciando programação. Siga nas redes sociais, acompanhe os nossos conteúdos que a gente coloca lá para vocês e eu espero de verdade que eu consiga ter sido produtivo para vocês, beleza?